Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a paz esteja com você mais uma vez. Programa Novo Alvorecer chegando para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Hoje com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. E nós estaremos falando aqui sobre ética cristã e redes sociais. Um assunto atualizadíssimo e que nós precisamos nos interagir para fazer o melhor aproveito desse rico instrumento para esse tempo. Não saia daí o programa Novo Alvorecer, volta já e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. De volta com o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio, irmão Joás e também irmã Cirlei, ambos professores da Escola Dominical aqui do nosso Templo Central, e vai estar me ajudando no comentário da nossa última lição do trimestre, que nós estaremos estudando neste próximo dia 24 de junho de 2018. Ética cristã em redes sociais é o assunto que nós estaremos conversando no programa de hoje. O texto que foi separado aqui para nós iniciarmos o texto áureo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Aquele famoso texto de Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Verdade prática, as redes sociais são um fenômeno que integra a sociedade, porém, os relacionamentos virtuais não podem substituir a relação interpessoal, principalmente a comunhão cristã. Provérbios capítulo 4 e versículos 10 a 15 é o texto da nossa leitura bíblica em classe desta lição de hoje. Eu recomendo aí que você faça a leitura na sua casa, você que não conhece bem o texto, ok? Falar de rede social, meus irmãos, é um assunto aí que não é novidade para ninguém, né? Tem até o primeiro subtópico aí, vai explicar o que é rede social, mas eu acho aí que não é para nós aí, eu acho que para quem está nos assistindo aí não é novidade. Talvez seja, né, para algumas pessoas aí nos cantões, aí nos rincões, né, talvez da zona rural, os irmãos que têm chega menos informação, mas eu acho que não é novidade para ninguém o que é a rede social. Até minha mãe outro dia, que não tem nada de computador, que não sei o que isso aí tá no Facebook. Eu achei interessante a minha mãe falar aquilo. Então não é novidade para ninguém e é um avanço tecnológico que gerou, de certa forma, aí, uma facilidade muito grande na comunicação, né? Mas tem aí as suas restrições que nós precisamos avaliar isso muito bem. Isso foi a partir da rede mundial de computadores, conhecida como a internet, que conecta o mundo todo. E com o surgimento das redes sociais, tudo o que acontece é divulgado e comentado instantaneamente. Nessa lição, então, veremos o conceito e os perigos, então, das redes sociais, bem como o desafio da igreja, né, evangelizar as pessoas por meio dessas tecnologias. O que nós começamos a falar aí, irmão Joás? É interessante tudo que acontece é divulgado na hora, né? É instantâneo. Rápido, né? Inclusive as notícias falsas, né? Uhum. Inclusive não é só fake news, né? A linguagem atual aí, né? Não é só coisa boa, proveitosa. Isso é até minoria, né, nas redes. Mas a gente tem a tendência de demonizar as redes, né? E o comentarista está dizendo que é um desafio para a igreja evangelizar, aproveitar isso para o bem, né? E aí, Marcelei? Os dois lados da moeda, né? A gente vê aí, né, nesse assunto. Tanto tem muitos benefícios, inclusive a primeira parte vai falar só, né, dos benefícios que nós temos que desfrutar, usufruir com ética, com responsabilidade. A questão aí que você colocou da leitura aqui do texto áureo, eu vejo aí que esse textuário fala tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então é equilíbrio. Acho que
palavra-chave aí, né, desse assunto que a gente vai discutir hoje. Discernimento, né, e responsabilidade. Moderação, né? Moderação, porque, como vocês disseram, né, aqui, tanto você quanto o Joab, a questão do demonizar a rede, né? O problema não é a rede, é o mau uso dela. Exatamente. Né? E é muito importante a gente ser instruído para poder instruir as pessoas a usar isso com responsabilidade. Né? E passamos aí por uma fase aí, né, do meio evangélico, a gente vai falar aí, principalmente da nossa denominação, né? A mania de demonizar muitas coisas, mas a mania de demonizar não é só da nossa igreja, muitas denominações demonizam tanta coisa. Né? Nós falamos na lição passada aí sobre a política, quanta gente que demoniza a política. Né? E também as redes sociais, demonizavam-se o rádio, a televisão, né? E hoje as mídias sociais, né? É preciso usar... O alvo da vez agora é a rede social. É a rede social. Exatamente. E a gente vai ver que ela contribui e muito, né, Adilson? Para a comunicação, né? Para a gente cumprir, né? Uma obediência ao ídolo do Senhor, a fazer discípulos, a ser testemunhas de fato dele. E para isso a gente tem esse recurso tão eficaz que são as redes sociais. Então vamos lá. Para quem não sabe, então, a rede social tem a finalidade de conectar e de integrar pessoas, né, usada aí por meio da internet e com muitos aplicativos à disposição. Aí eu não vou citar nenhuma aqui, claro, para não fazer propaganda para ninguém, né? Mas são inúmeras as redes sociais que a gente tem acesso, e você tem a condição de abrir lá um perfil dentro desse segmento lá que você achar interessante, não é? Aí, como a Cília acabou de dizer aqui, que há uma oportunidade para o evangelho. A Bíblia mostra que o ser humano é, por natureza, um ser social e gregário, não é? A gente não foi criado para viver isoladamente. Isso. Tal sociabilidade também se manifesta intensamente na rede social, sendo, por isso mesmo, uma grande e rica oportunidade para se pregar o Evangelho. Viver em sociedade, né? Foi o propósito quando fomos criados. Né? É gregário nesse sentido, né? De grei, né? Vem de grei, né? De ajuntamento, né? De rebanho. Então a gente não foi feito para viver sozinho. Né? Juntos, né? Somos mais fortes, tem esse slogan, né? E ele é fato, né? Que a gente tem essa oportunidade aí de se unir como um ser social e gregário. Certo. Aí as redes sociais proporcionam isso de maneira virtual, né? E que dá pra gente, dentro desse ambiente aí, como é o assunto aqui, a oportunidade de pregar o Evangelho. Porque você vê que essa questão do social e do ser gregário, a oportunidade de reencontrar pessoas que estão longe, né? Sim. Pessoas que você conviveu há um tempo e cada um hoje está em lugares diferentes. Então, isso, aqui já está falando dos benefícios. Né? Isso aí. E aí, Joás? Ele vai dizer que é uma ocasião boa para discipular pessoas, né? Para falar do amor de Deus. Né? Essas redes sociais têm algo até um pouco contraditório. Elas nasceram com esse intuito de conectar, de juntar, de unir pessoas distantes. Né? E, curiosamente, ela uniu pessoas que estão longe e separou pessoas que estão perto. Né? Um fenômeno... Aí já são os perigos, né? Então, a questão do texto de Coríntios que foi lido aí, né? Que Paulo fala que nem tudo convém, talvez seja nesse sentido que esse texto está aqui nesse contexto. Talvez seja, eu não sei qual é a intenção do autor, né? De você não ir com a maré. Com a massa, né? Porque enquanto todo mundo está sendo escravo do algoritmo, enquanto todo mundo está em relacionamentos que são só virtuais, que não são reais, né? E desprezando quem está perto, né? São estranhos no ninho, né? Enquanto todo mundo vai nessa corrente, a igreja deve tomar o caminho contrário, essa mesma mídia, essa mesma rede social com sabedoria, né? Com entendimento. Para fazer essa aproximação interpessoal, né? Isso.
Como tudo na internet, bem como nas tecnologias da informação, as redes sociais apresentam não apenas benefícios, como o Joás acabou de dizer, mas também podem trazer danos aos seus usuários. Uns acabam utilizando para uma fonte de ostentação, outros se envolvem em discussões intermináveis que nenhuma edificação traz. A Bíblia, porém, nos recomenda que devemos evitar tais discussões. Esse negócio de discussão aqui é um negócio tão engraçado que às vezes você coloca uma coisa com uma intenção e o povo já está com a coisa tão aflorada, né? Na flor dos dedos, não vou falar que na flor dos dedos, que aí talvez uma leitura equivocada, um tom de leitura que não era de acordo com o que você queria fazer, porque você pode escrever um texto de uma maneira, com um pensamento, a pessoa lê aquilo num tom diferente e aí de acordo com o tom que você coloca na leitura, você tem uma outra interpretação. Mas aí é um negócio interessante, que é um ambiente para ostentação de alguns, né, e para discussão de outros. E aí? Verdade. E também questão do lado benéfico, a igreja, consciente desses benefícios que a rede social traz, ela não pode ficar alienada disso, né? Ela precisa de se inserir, de usufruir e orientar mesmo. Nós estamos aqui para ver isso aqui de uma forma bem de perto, para aproveitar aqui todos os benefícios que ela traz. Aí quando fala da era digital, né? A era dos dedos, que é o que você acabou de dizer. E é onde eu vou voltar lá atrás no texto áureo, que Paulo dizendo que não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Então, essa ostentação, essa vaidade, né, excessiva, que a gente vê isso relacionado nessa questão das más interpretações do que é colocado, isso está, assim, trazendo muito prejuízo, né, Adilson? Muito. Nas relações interpessoais, né? Muitíssimo. A gente tem visto agora o outro lado dessa moeda, que é o lado perigoso do mau uso, a gente está vendo muito prejuízo. E aí, Joás, já pensou pessoas convivendo no mesmo teto, fingindo que se conhecem, né? E estão ocupadas demais com gente que está longe, que talvez nem seja real, seja alguém se passando por outra pessoa, né? E enquanto você tem gente perto de você para trocar ideia, para aprender, para crescer junto. Para sentir o calor humano, de fato, né? A gente vê isso, experimentar os afetos reais, se distanciando, né? Dessa relação. É triste isso aí. Esse lado ruim aí é muito terrível, complicado, né? Tá certo. A gente vai dar uma pausa aqui no programa Novo Alvorecer e a gente volta já já. Gente, nós estamos de volta com o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, o perigo da relação descartável e as novas tecnologias. Primeiro assunto aí é a distorção da felicidade. A palavra de Deus nos adverte quanto aos que vivem uma vida de dissimulação e que ufanam a si mesmos. Ou de si mesmos. A Bíblia mostra que esse é um caminho perigoso. Nas redes sociais, em geral, as pessoas publicam uma vida perfeita em um mundo repleto de felicidade. Todos nós aqui sabendo o que o autor está dizendo aqui, né? Pessoas tendem a buscar uma felicidade fútil em meio a fotos montadas e sorrisos falsos. Né? Já viu um sorriso falso, Joás? Um dia desse aí para trás, ficou muito assim, virou memes de todos os tipos e coisas. Uma celebridade aí de uma rede social mais voltada para isso, para postar coisas bonitas e tal, né? Só posta foto, não tem muita coisa de texto, essas coisas assim. A rede social já é mais voltada para isso. Certo. Ela ganhou umas férias num resort espetacular no México. Passou 4 dias lá e nos 4 dias ela tirou 6.000 selfies. 6.000 selfies em 4 dias. Ela ficou só tirando selfie. 1.500 fotos por dia. O que essa pessoa fez num lugar lindo daquele, a não ser tirar foto? Né? A questão da efemeridade que está falando aqui. Quer parecer feliz. Né?
Mas como é que eu vou ser feliz se eu estou ocupado demais fazendo selfie e não consigo curtir o que está em volta? E essas fotos montadas e com sorriso falso, eu achei isso aqui espetacular o que o autor falou. Editam a própria vida, né? É, porque na verdade assim, você pega o celular, tem um aplicativo já, são inúmeros, né? Mas eu vou falar no sentido de uma aí que é com essa finalidade. A pessoa tira uma selfie, né? Aquele aplicativo já dá uma geral no rosto do sujeito e faz aquilo que era conhecido antigamente. Aí eu vou fazer a propaganda aqui então. O que era feito aí no conhecido efeito Photoshop, né? Que se dava aquela limpeza na imagem, mas não, agora já é tudo automático, dá aquela vassourada toda assim, sabe? E a pessoa sai do outro lado assim, igual uma boneca, né? É aqui a montagem com sorriso falso. E a gente vê que isso aí tem muito a ver também com o alimentar o narcisismo, né? O culto ao ego, né? Aqui ele diz, ele usa pessoal. aqui até um termo que se ufana, né? Ou seja, se gloria, se orgulha da sua imagem. E a gente vê também nessa questão dessa distorção da felicidade, Adilson, a questão da fuga. Dos reais problemas, fuga, né? Dos reais problemas. É uma fuga de problemas psicológicos, sim. problemas familiares, reais, espirituais. Exato. E aí essa distorção, né? Porque a felicidade a gente sabe que ela, como fruto do Espírito, que traz, né? Como alegria, que a Bíblia nos diz que é fruto do Espírito, ela é independente da circunstância, né? Ela é algo muito mais profundo do que um simples sorriso no rosto. Isso. E aí, Joás? A noção de felicidade que o mundo tem, né, é completamente diferente da que a gente tem, né? Porque a felicidade que o Senhor oferece, ela não tem nenhum fator externo que influencia, né? Deus te dá felicidade, pronto, você é feliz, né? Agora, não depende das circunstâncias, né? Você vê a resolução da ONU, por exemplo, no livro de apoio, o comentarista ele fala da resolução da ONU, eles definindo felicidade. Aí tem um monte de fatores externos à pessoa que vão dizer se a pessoa é feliz ou não. Saúde, dinheiro, sucesso profissional, etc. Condição financeira e tal. Na contramão disso, a verdadeira felicidade não depende de nada disso. Né? Exatamente. Aí o perigo aí, além dessa distorção da felicidade, é o isolamento e a solidão. Na década de 90, pesquisadores chamaram a atenção para o mal social denominado de paradoxo da internet. Isso lá em 90, hein? O ser humano está sendo integrado à tecnologia, mas tratado como se fosse uma máquina. Essa falta de equilíbrio tem desencadeado crises emocionais, ansiedades e isolamento. E aí? E sem contar da dependência virtual, né? Que é tão real hoje. Você vê que existem clínicas, né, de recuperação para viciados na rede. É mesmo? Existem. Nós já temos. Isso é o fim da linha, né? Eu tô falando não é o mesmo aí poço, na ironia, né? É o fim do poço. Porque a pessoa chegou num ponto que ela está, como Paulo disse, ela se deixou dominar por tudo isso aqui, virou uma escrava dessa rede. O problema é isso aí, essa palavra que você usou, a escravidão. A escravidão. Né? Ela não controla mais o tempo que ela gasta, ela não consegue se ver desconectada. A máquina domina, né? Lembra do filme? Da máquina que domina? E isso é um retrocesso. Não é? O exterminador do futuro. E nós estamos vivendo nessa época. Eu, particularmente, eu gosto muito de tecnologia. Mas é uma área que a gente realmente tem que tomar tem que ter o domínio próprio, né? Cuidado com isso. Tem que ter. Não é? Eu gosto, aí eu vou completar o que eu estou dizendo. Eu gosto de tecnologia, mas você quer ver um negócio, eu ficar com birra, é eu receber uma ligação, por exemplo, no meu telefone, aí tem um número lá que está me chamando, aí eu atendo, aqui é a fulana de tal, atendente disso, atendente virtual. Eu desligo o telefone, eu não quero falar com máquina. Nesse ponto, eu sou meio radical nisso aí. Eu não quero falar, quer resolver o problema comigo? O banco quer resolver, a agência não sei o que quer resolver, o outro lá quer resolver, liga pra mim uma pessoa pra falar. Do contrário, eu não atendo também. Desligo logo ali pra não ficar refém desse negócio aí, sabe? Você não tem medo do algoritmo, não? Não tenho medo não, mas eu quero falar com gente, sabe? E, Adilson, você vê que também a questão desse subtópico isolamento e solidão, quanto mais conectada, mais isolada e mais solitária a pessoa vai se ver.
nós estamos falando aqui de rede social, mas aí essa questão da tecnologia aí, quantas pessoas que a gente já viu notícia aí de que ficou isolado dentro de um quarto, por exemplo, com um gamer, né? Nem fome jogando, nem fome tem, e aquilo deu um distúrbio, deu um problema, né? Gerou um desequilíbrio mental na pessoa e levou à morte. Então, realmente, é um problema se mal usado, não é? Gera aí isolamento e solidão, ou seja, cada um de um jeito, resolvendo, acessando o que quer, né, falando com quem quer, e não tem mais esse diálogo, e realmente é um problema. As relações efêmeras, segundo o sociólogo polonês, um sociólogo, né, que o Joás falou o nome dele aí, Joás em off, quem que é? É o Zygmunt Bauman. É polonês, mas ele tinha cidadania britânica também. Certo. A sociedade vive um momento de frouxidão nas relações sociais. Ele chama este fenômeno, então, social de modernidade líquida. Os tempos são líquidos porque tudo muda tão rapidamente e nada é feito para durar, ou seja, para ser sólido. Tudo se dissolve rapidamente. Por que isso aí? Aí o autor vai completar aqui, que nas redes sociais, com apenas um clique é possível bloquear, deletar ou excluir as pessoas. Com outro clique, podemos aceitar, comentar e curtir as atividades de outras pessoas. E eu já vi gente brigando uns com as outras, porque eu postei e você não curtiu o que eu postei. Né? Esse fenômeno representa um declínio das sólidas relações humanas, uma vez que, por meio das tecnologias, a amizade, o amor e o respeito entre as pessoas são facilmente descartáveis. E aí? E as consequências que traz essa modernidade líquida que se refere aqui, ou seja, essa brevidade, né, essa ligeireza que as coisas passam, que nós trazemos a consequência disso para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos. Você tem um problema lá dentro do lar, por exemplo, com o esposo, não, vamos resolver isso, cada um para o seu lado, vamos já, né, cada um cuidar da sua vida. Por quê? Porque isso já vem sendo colhido aqui, essa questão aqui da modernidade líquida. Porque não se criou uma base sólida, né? Não tem uma raiz, né? Então, se não tem um vínculo sólido que realmente justifica lhe empenhar em resolver o problema e seguir à frente. Não, então, estragou, não vamos consertar não, já vamos jogar fora logo, vamos comprar um novo. Então, assim, isso tudo é consequência dessa modernidade líquida, onde tudo... É praticamente descartável, né? Tanto pessoas quanto as coisas, né? Então, é desastroso. Eu vejo assim, uma forma desastrosa em todas as áreas da vida de uma pessoa. O ideal é que a gente precisava aprender a usar as coisas e amar as pessoas. Só que o contrário nós estamos fazendo, né? Nós estamos amando as coisas e descartando pessoas. E usando pessoas. Cada vez mais, né? E aí, Joás, pra gente fechar aí. O Bauman, que ele mostra nesses livros dele... Vida líquida, amor líquido, modernidade líquida e outros livros, que ele vai falar desse conceito, né, da modernidade líquida. Ele vai mostrar que o homem está meio perdido, né, nessa era. Ele não chama essa era de pós-moderna, ele chama de era moderna líquida. Né? Já veio depois da pós-moderna. Ele vai dizer que o homem está meio perdido, ele não tem mais referências. Né? Em gerações passadas você olhava para alguém como referência. Né? Hoje você vai ter como referência alguém que tira 1.500 selfies por dia. Complicado. Que tipo de referência? Muita futilidade, Perdeu-se a noção da realidade. Você não sabe mais o que é real, o que é virtual. Você mistura tudo e assim não tem base sólida para caminhar, né? Para nós fecharmos aqui, a falsa sensação de privacidade também nas redes sociais é um outro problema, né, a ser convivido aí com muita gente que acaba se expondo a vídeos e fotos, e também um outro problema que a sensação dessa privacidade favorece a prática do pecado virtual, ou seja, em que o sujeito no ambiente virtual, em que ele não está olhando olho no olho, ele acaba ficando tendo mais coragem para falar e para fazer o que ele teria um pouco mais de dificuldade de falar pessoalmente. É a fantasia do anonimato, né? Traz isso, né? É uma fantasia do anonimato, ou seja, eu vou falar, vou fazer, ninguém vai descobrir que sou eu. É uma covardia, né? Isso é uma característica de uma pessoa covarde. E outra coisa, rapidamente aqui, é uma falsa sensação. Isso é importante frisar.
É a falsa sensação, porque ele não imagina que ele colocou lá no privado, mas que isso pode se tornar público e ainda mais se tratando de crente, né? Exato. Quando Deus resolve ficar na captura de alguém, não tem como ninguém fugir. E né, a gente Jonas? vê tanto constrangimento, né? Quando isso acontece, né? né? É verdade. Tá certo, a gente vai dar uma pausa no programa no Alvorecer e voltamos já. Já de volta com o programa Novo Alvorecer, agora para o último tópico da nossa lição, rede social a serviço do reino de Deus. Eu achei interessante a introdução desse tópico aqui, quando ele coloca que a Igreja de Cristo precisa estar consciente quanto ao potencial das redes sociais e deve usá-la na propagação do reino de Deus. Começando de que jeito? Primeiramente pelo bom testemunho nas redes sociais, não é? Cristo ensinou que um cristão é a luz do mundo. Isso aqui não foi uma sugestão, foi uma ordem. Que essa luz deve resplandecer por meio das obras a fim de glorificar o nosso Pai que está nos céus. Desse modo, então, o cristão precisa demonstrar bom testemunho, não apenas no seu dia a dia, como forma física, mas também nas redes sociais, tendo o devido cuidado com o que se vai postar, com o que se vai dizer. Isso com fotos, com vídeos e com textos. E aí? É isso aí. Tem esse bom testemunho, não só dentro da igreja, mas também lá na hora de teclar, de compartilhar, averiguar, né, Adilson? A pessoa precisa de saber se aquilo que está chegando para ele procede, né? Porque tanta gente já nem lê direito, não sabe nem o fundamento daquilo, já sai compartilhando coisas que não deve. E nós, na verdade, mostramos o nosso caráter, mostramos quem nós somos através do que a gente fala, do que a gente escreve, tecla. Então, bom testemunho. A gente precisa saber o que a gente está curtindo, o que a gente está ali, né, passando para frente. É algo que tem princípio bíblico? É algo que edifica? É algo bom para quem vai receber? Então, isso a gente precisa de tomar muito cuidado, né? Com essa questão do bom testemunho na rede. E aí, Jonas? Além do tipo de linguagem que se usa e do tipo de coisa que se compartilha, essas coisas, o que a irmã tem falado aí, eu acho que é essencial no uso da rede, né? Você não sabe a veracidade daquilo, melhor não compartilhar. Você não sabe se é verdade, você nem leu o enunciado direito e já está compartilhando. Tem um texto, que rola aí tantas simpatias, tantas coisas assim que tem um texto que é compartilhado assim com uma certa frequência já há muito tempo, de umas igrejas lá na Índia que foram queimadas por monge budista. Gente, afegãos que vão ser mortos essa do monge de igreja sendo queimada por monge budista na Índia. Pessoal queimado lá. O povo mais pacificador da Índia são os monges budistas. Eles não botam fogo em igreja de ninguém. E tá aí esse negócio aí. Sempre a gente recebe isso. Então você precisa tomar cuidado para não falar besteira. Talvez a intenção da pessoa seja boa, né? Só que a informação que ele está repassando é equivocada. Por último, o uso correto da evangelização digital. Como propagar o reino de Deus? Primeiro é dando testemunho, depois fazendo isso de maneira correta. Não é? A internet é uma grande aliada, porém é preciso tornar essa mensagem de uma maneira correta. De que jeito? Nós estamos falando aqui de nível de Brasil. Por exemplo, brasileiro, culturalmente falando, tem preguiça de ler. Então o que vai ser exibido? Tem que ser um conteúdo pequeno. Com esse corre-corre todo, quase ninguém para na frente de nada para assistir um conteúdo grande, não é? Então, um videozinho pequeno seria a maneira correta aí de fazer, objetiva, né? Eficaz, né? Transmitir uma mensagem eficaz de forma objetiva e bem sintetizada. Aquelas correntes, né? Manda para 50. Pelo amor de Deus. Grupo, vão criando-se grupos e grupos no WhatsApp. Você manda 300 mensagens por dia naquele grupo. Sinceramente, tem que ter tempo demais, né? O tempo tem que estar sobrando muito para poder
continuar nesse ciclo aí. E aí, Joás, para nós fecharmos aqui. Ele fala de uns cuidados para não deixar a mensagem se tornar inócua, né? Não deixar a mensagem se tornar ineficaz. Às vezes, mesmo com boa intenção, né, você vai falar de um jeito, vai escrever de um jeito que vai tirar a força da mensagem, né? Porque hoje, nesse mundo líquido aí, a mensagem tem que ser clara, objetiva, sólida, inteligível, né? Sólida. E curta. Né? De preferência, a vida né? das pessoas está corrida, né? Não é? Então, Tá certo. Bem Diga aí. sintetizada. Isso aí. Objetiva, né? Isso. Cirlei e Joás, obrigado vocês. Deus abençoe. Amém. Mais uma vez. Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado pela TV, aqui na nossa região de Caratinga, ou pela internet. Muita gente nos acompanhando aí pela internet, assistindo aí no canal pessoal que eu tenho no YouTube. Deus abençoe você, obrigado mesmo. Você, a nossa gratidão. Fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.